E vamos obter isso mais uma vez, é verdade, é verdade, é verdade. Vamos dar início aqui a mais um podcast com a nossa convidada aqui, Valesca da Silva Pereira. Banguense, nascido e criado em Bangu, e ela vai levar um papo aqui conosco nesse exato momento. Convido você a nos ouvir aqui, a participar desse podcast, tá bom, pessoal? Podemos começar, senhora Valesca? Sim, como é que você quer que me refira a você? Senhora, você... Fica à sua disposição. Então vou te chamar de você, é melhor, né? Uma pessoa nova aí, na flor da idade. A né? intimidade permite. Hã? A intimidade permite que me chame de você. Permite. É um você com respeito, tá bom? Ok. Valesca, você é nascida e criada em Bangu, morou em Bangu muito tempo. Como é que foi a sua história lá em Bangu, desde quando você nasceu? Com quem você viveu? Como é que foi lá a sua convivência em Bangu? Falar em Bangu aqui rapidinho, aproveitando aqui, pessoal, o MC Massinho faleceu hoje de manhã, né? E ele era de Bangu. Então aqui minha solidariedade à família e aos banguenses, que Deus o tenha em bom lugar, tá bom, pessoal? Eu nasci no centro do Rio, né? Mas nascida e criada em Bangu. Morava com a minha mãe, com meu pai. Tinha uma casa nos fundos da casa dos meus avós. Sim. E a gente eu morava ali com eles até uns 2 anos, mais ou menos. 1 ano e pouco, 2 anos. Depois meus pais se separaram. Minha mãe ficou morando na casa sozinha comigo. E quando eu estava com uns 3 anos, mais ou menos, ela casou de novo. Mas continuou morando nesse mesmo... Continuamos morando sempre no mesmo lugar. Essa casa pertencia a quem? Os meus avós. Seus avós? Tinha uma casa na frente e foi a casa que eles construíram para... Diga aí qual lugar em Bangu pra galera aí, mas aí tem alguém que está desconhecendo aí? Ali pela Boiobi, pela São Judas Tadeu, pela igreja, só falar assim, todo mundo conhece. Você deve ter aprontado bastante na infância, não aprontou não? Eu tenho cara de quem aprontou alguma coisa, rapaz. Tem cara que foi aquela criança que fazia levadice e ficava ali, não fui eu. Não, sempre fui muito tranquila, sempre gostei de escrever e ler, mesmo quando eu não sabia ainda. Apesar que eu aprendi a ler com 3 anos. Mas lá em casa meu avô pintava pintava os portões de garagem. Eu tinha entrado de preto para que eu pudesse brincar ali no portão escrevendo com giz, né, que eu usava na época. Já tinha ali, já estava ali de criança, tinha alguma coisa encaminhando ali a futura profissão que daqui a pouco nós iremos falar. Apesar de que não era minha profissão até os 15 anos, até os 13 anos não era o que eu queria para mim. Você tem muito contato, você ainda tem contato com aqueles amiguinhos seus de infância? Se lembra de algum? Manteve contato até hoje com alguns? Ou não? Ou cada um seguiu o seu caminho? Então, a amizade, assim, com essas pessoas, assim, da mesma faixa etária, não. Mas os que moram ali na rua, tem alguns. Tem um que eu encontrei aqui, por acaso. Ele estava com um comércio aqui, né, no negócio de reciclagem. Ele era filho de uma amiga da minha mãe, morava lá na rua, a mãe dele ainda mora. E eu tenho mais contato com as meninas que eu estudei no Colégio Rio da Prata. Sim. A gente tem um grupinho ali. Você é filho do ensino público? Até a 4ª série. Até a 4ª série, depois foi para... Depois fui particular. E ficou porque até... a 4ª série, o ginásio não... Meu pai achava que o ginásio não ia me atender. Sim. Mas naquele tempo lá, o ensino público, ele tinha um certo peso, ele funcionava melhor do que funciona hoje. Funcionava melhor do que funciona hoje. A escola pública que eu estudei, as duas eram uma do lado da outra. Eram muito boas, mas não tinha o ginásio. O ginásio era um pouquinho mais longe de casa e era uma época que eu não me lembro muito bem o que estava acontecendo na época com o governo, mas tinha muita falta de professor,
entendeu? Ficava muito tempo assim, sem professor e sem aula. Sim, então sim. ele resolveu botar no particular. Eu sou filho do Brizolão, sim, Mas sou o Brizolão filho. antigamente era bom. Não, era um ensino que, se tivesse tido continuidade, eu tenho certeza absoluta que o ensino hoje seria menos pior do que está. Sim. Tá? Igual a mim, igual a eu, tem vários que nos assistem aqui que são filhos dos Brizolões. Hoje CIEP, hoje o CIEP que tem pelo Rio de Janeiro é fake. CIEP fake, não tem nada mais a ver do que o projeto do Darcy Ribeiro, Brizola, que na época foi o governador, que colocou isso em prática. E também não tem nenhuma escola integral que chegue aos pés do que era o Brizolão antigamente. Não chega. Ali você entrava ali às 8 da manhã, saía de lá às 5 da tarde, era 5 refeições. Dentro do espaço do Brizolão você tinha ali aula de esporte, você tinha um centro odontológico ali dentro, no qual as crianças ali faziam seu tratamento odontológico. Hoje você não vê mais isso. Mas naquele tempo era integral, mas aconteceu o que você falou. A pessoa só ia ali até o primário. Depois tinha que procurar outra escola para fazer ali o ginásio, né, no caso. E aí, como é que foi a sua criança ali em Banguense, naquele sol de rachar em Bangu? E ali você passou a estudar, se formou, em qual escola mesmo você se formou? Eu me formei lá no Rio da Prata mesmo. Rio da Prata. Lá eu fiz o ginásio, tinha uma galerinha lá do ginásio que a gente ainda tem contato, assim, até hoje, com algumas meninas. Um grupinho, né? Não tanto, mas pelo menos umas 2 ou 3, assim, a gente ainda tem contato. E aí depois eu fui fazer o normal e fiz o normal lá mesmo. Também. E aí esse já é um grupinho que a gente... Nesse processo você estava com qual idade? Com 12 para 13. 12 para 13. Eu me formei com 14 para 15. 14 para 15. E ali você começou a cursar a faculdade com quantos anos? Então, a faculdade eu só comecei com 16 para 17 anos. Eu não comecei logo que eu terminei. Porque a faculdade era longe. Você terminou cedo, você terminou cedo, né? Era difícil. Então. Você era, na gíria antiga, era uma CDF? Era CDF, para quem não sabe, é de ferro, tá? O cheiroso de ferro. Era o apelido que se dava àquelas pessoas que tinham habilidade de estudar, facilidade ali de aprendizado, tá? E tinha aqueles que, por disciplina, se tornavam CDF, que é aquele que se empenhava, se dedicava, que era determinado ali nos estudos, também era dito como CDF. Eu acho que era um pouquinho de cada. Eu gostava de ler, gostava de estudar, gostava de números, de matemática, então isso ajudava. Contribuiu bastante. Aí com 16 para 17 você começou a fazer a faculdade, qual? Eu fui para... Até então você convivia só ali em Bangu, né? Mais ou menos, mas era tipo... Tinha algumas coisas... Por exemplo, a gente não tinha um grupinho que não gostava muito de fazer educação física. Sempre tem. A gente gostava de ficar... Usava o horário da educação física para passear, assim, o professor sempre botava a gente para fazer, mas na época das provas, aí ele mandava a gente fazer trabalho. Geralmente ele dava uns trabalhos meio espinhosos pra gente, né? Ele não gravava o nome de ninguém, até hoje ele tá no mesmo colégio e ele continua fazendo a mesma coisa. Todo mundo para ele é Mariazinha. Tem contato com ele hoje? Tenho, ainda tenho. Todo mundo para ele é Mariazinha ou Joãozinho. Uhum. E aí a gente com uns 12 anos, 13 anos, ele mandou a gente lá pro Museu da Carmen Miranda em Botafogo. Um bando de crianças que mal sabiam andar em Bangu. Pela primeira vez? Fomos pela primeira vez e sem nenhum adulto com a gente. Que eu me lembro, não tinha nenhum adulto. Tinha o irmão de um colega que era um pouquinho mais velho, mas tipo, tinha 16, a gente tinha
12, 13. Novidade total, né? Vendo aqueles prédios, trânsito Com ali. certeza, a praia. A praia de Botafogo era uma porcaria, mas pra gente era foi um bom. Grumari. Era um Grumari, por aí. Primeira experiência andando sozinha. Assim. Hein, Valesca, você teve muita paquerinha na escola? No ginásio. Acho que pro ginásio, pro segundo grau, sim. Ginásio. No seu tempo lá, já havia o bullying? Naquele tempo não era bullying, era ali os apelidos, né? Mas isso daí, hoje em dia, recebe o nome de bullying, é um negócio mais... Como é que eu vou dizer? Como se assim, tá ali mais pra lei, mais um negócio assim, já é ruim o apelido, né? Mas hoje está com uma carga muito mais pesada. Pesada, né? Então, tá criminalizado. Exatamente. Criminalizado. Antigamente a gente resolvia ele mesmo. Sim. Sendo menino ou menina, a gente não gostava, a gente batia, empurrava, dava um jeito. Sim. Mas eu acho, eu concordo que tenha que se haver ali uma chamada de atenção nas crianças na escola e os pais também em casa quando vem o seu filho ali. Não, sem dúvida. Porque tem que haver ali um entendimento de entender aonde está ultrapassando o limite. Porque tem essa linha tênue. Hoje em dia, eu acredito que nenhum tipo de... Tem uns apelidos bestas, tipo, sei lá, apelido besta, que criança você vê que não está na maldade. Mas tem uns apelidos que eles botam no intuito já de ofender e que, independente disso, você tem que cortar, entendeu? Exatamente. No meu tempo era cabeção, era neguinho, era sarará, era uma série de coisas e acontecia isso. Resolvia ali, empurrão daqui, empurrão de lá. Depois estava todo mundo normal ali, todo mundo resolvido, brincando, se abraçando. Hoje não é mais assim, porque aí esse bullying é levado para casa e vem os pais tomarem as dores do seu filho. Sim. E muitas das vezes esses pais que fomentam ali a violência entre um com o outro. Tem pais que chegam em casa, se fazer assim com você, você tem que agir assim. Então, eu acho que os pais também têm, nesse sentido do bullying, eles têm que procurar resolver de uma forma passiva, para apaziguar o assunto entre pai com pai, e depois ali um pai pode chamar o seu filho, o filho daquele que brincou com ele, e vice-versa, para tentar contornar a situação. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a direção, e eu estava no primário ainda, foi porque eu sempre tive o cabelo muito cheio, né? Muito cacheado, muito cheio. Minha mãe fazia umas tranças no meu cabelo, mas enfim, enchia o cabelo de fita, umas coisas assim que... E aí era uma época que tinha uma mulher que fazia uma propaganda na televisão, uma tal de Perucas Leite, vendendo perucas. E aí um colega, né, achou de fazer a gracinha de ficar chamando, né, de Peruca Leite. Eu estudava numa escola que deveria ter uns 4 andares. Assim, para resumir, eu joguei ele lá de cima, ele rolou lá embaixo, foi parar lá no refeitório, e eu só me desesperei porque ele era meu amigo, né? Sim. E quando eu vi o sangue descendo, né, e a gente tinha um problema, nós éramos os dois na escola que tínhamos um problema de botar muito sangue pelo nariz no verão, então as diretoras já ficavam de sobreaviso. E aí eu me lembro que foi os dois para a secretaria. Ele porque xingou e eu porque empurrei. Não foi tipo, só vai ela não. Foi os dois, foi chamado o responsável dos dois. E minha mãe era amicíssima da família dele. Levou uma bronca os dois e a gente e depois disso ele virou meu amigo. E aí a gente depois foi se encontrar no ginásio, no Colégio Rei da Prata. Caímos na mesma turma e ele que contou, ele já era assim, um rapaz, já assim. Coincidência. E aí ele que contou a história para todo mundo, porque eu já tinha batido nele, eu falei, não bati assim, né? E a gente tem contato até hoje. Hoje ele já é avô já e tal, mas a gente ainda tem um contato de vez em quando. Mas era diferente, você resolvia ali, eram uns apelidos bobos, né? Peruca, né? Sim.
Hoje em dia não. Valesca, você cursou a faculdade aonde? Então, eu passei para... Eu ainda muito cedo, né? Minha mãe não tinha o dinheiro para pagar a faculdade particular.